Olá, tudo bem, turma? Espero que sim. Estamos retomando os nossos trabalhos. Tivemos um problema com algumas aulas que foram colocadas no YouTube e não sei por que elas foram apagadas. Eu também tinha apagado do meu celular. Então, para resolver esse problema e não deixar vocês na mão, eu vou fazer uma aula ou duas pelo Zoom, tá bom? Mas isso nós vamos deixar mais para frente, recuperando então aquelas aulas que foram perdidas. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a simbologia dentro do livro de Apocalipse. Eu dividi as aulas por temas e foi bom, porque mesmo que algumas aulas foram perdidas, as aulas são praticamente fechadas, né? Começa um assunto, termino o assunto, e aí então a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, tá bom? Hoje, então, como eu tinha proposto, eu fiz uma tarefa, dei uma tarefa para vocês, para a turma do terceiro ano, que fizesse uma dentro do livro de Apocalipse, alguns símbolos que tivessem relação com o Cristo de Deus, com Jesus Cristo Senhor, tá bom? Então ele é o ponto principal, mas hoje eu quero destacar com vocês alguns símbolos que são usados dentro do livro de Apocalipse, que são importantes, você saber qual é o significado. Pastora, mas tem relação? Tem, porque traz clareza. Veja bem, o Apocalipse é um livro de revelação e hoje os homens, até hoje, a igreja, homens e mulheres se debatem em cima do livro e muita coisa não está esclarecida. Muita coisa são opiniões formadas, correntes, como a gente viu, né? Diversas correntes de escola, de estudo de Apocalipse. Então, a importância dos símbolos são peculiares, porque através de um conhecimento do que aquilo significa, aponta, sim, para uma verdade, tá bom? Para um verdadeiro significado. Então, nós vamos ver, por exemplo, alguns símbolos explicados no próprio livro, né? Não precisa ir pesquisar, o próprio livro de Apocalipse revela o que significa. Por exemplo, vamos com calma. Apocalipse 1, versículo 20 diz os 7 candeeiros. Então, o que significa? A própria Bíblia vai falar que são as 7 igrejas da Ásia Menor. São as 7 cartas que João escreve, endereçadas a 7 locais físicos, cidades ali da Ásia Menor, na época em que João está preso no exílio na ilha de Patmos. No versículo 20, também do capítulo 1, ele cita as 7 estrelas, que significa os 7 mensageiros desta igreja. Alguns falam líderes, outros falam pastores, mas alguém responsável em transmitir a mensagem. No capítulo 4, no versículo 5, acompanha aí na sua Bíblia, vai falar sobre as 7 tochas de fogo. E aqui, então, faz uma referência ao Espírito de Deus. No capítulo 5, verso 8, a enorme multidão, ele está se referindo aos mártires, aqueles que morreram por causa de Cristo, da sua fé, do seu compromisso com o Evangelho, na grande tribulação. No capítulo 12, versículo 9, o grande dragão, aqui faz uma alusão a Satanás. No capítulo 17, versículo 9, as 7 cabeças da besta, os 7 montes nos quais a mulher está sentada e os 7 reis. No capítulo 17, no versículo 12, fala-se sobre os 10
chifres desta besta, né? Então, seriam esses 10 chifres, representariam 10 reis. 17 e 15, quando fala em água, em mar, está se falando em povo, está se falando em nação. E no versículo 18 do capítulo 17, a mulher vestida de púrpura está ali, a grande cidade que domina os reinos. Então, a mulher vestida é uma cidade, apontando para uma grande cidade vestida de púrpura, que significa que ela domina sobre os reinos. Veja bem, são interpretações que a própria palavra traz, mas que também tem outras explicações. Pelo menos eu separei essa que está no livro do ITQ, ok? Agora vamos lá. Nós vamos ver símbolos que foram tirados do Antigo Testamento e que são citados no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Vamos lá, capítulo 2, versos 7 e 22, 2 diz assim, diz assim, não vou ler o texto, senão vai ficar muito complicado, mas cita a árvore da vida. Então, a árvore da vida, ela está citada lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, e aí fala-se que ela é o símbolo da vida eterna. Então, o símbolo da árvore da vida aponta para uma realidade da vida eterna. No capítulo 2, 17, fala sobre o maná escondido em Apocalipse. Então, está falando sobre um alimento que foi dado ao povo de Israel no deserto, de forma sobrenatural. E então, um alimento que vem do céu. Está falando isso em Salmo 78, Hebreus 9, 4. Outro símbolo é o cetro de ferro, que está lá em 2, versículos 27 de Apocalipse. E aqui no Salmo 2, versículo 9, vai mostrar que este cetro será o julgamento de Cristo, que Cristo fará, o julgamento que Cristo fará com o cetro de ferro. 2:28 fala sobre a estrela da manhã. Ele aponta para uma verdade de Cristo, é o reino dele, né? A estrela da manhã, o reino de Cristo, lá citado em Daniel 12:4. Veja bem, agora nós estamos vendo símbolos que estão presentes no livro de Apocalipse, mas que são usados no Antigo Testamento, que nos ajudam a interpretar a leitura. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, diz assim, fala sobre a chave de Davi. Eu digo assim, mas eu não vou ler os textos, tá? Vocês vão procurar aí, por favor. No capítulo 3, versículo 7, a chave de Davi. A chave de Davi fala sobre o poder de Cristo, o poder do Messias. Isso também a gente pode ver lá em Isaías capítulo 22, verso 22. Também no capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre os seres viventes. Então, nós vamos ver em Ezequiel que fala sobre uma representação à criação. No capítulo 6, versículo 1 de Apocalipse, fala os 4 cavaleiros, né? Você pode ver ali os 4 cavaleiros, e aqui, tanto em Zacarias 1:8, Ezequiel 5:17 e 14:21, eles apontam para a condução de Deus nos propósitos dele. Então, esses cavaleiros aí seriam aqueles que conduzirão os propósitos de Deus.
No capítulo 10, versículo 1, um outro símbolo é usado, anjo forte. Aqui está apontando para o julgamento de Deus. E o 10:1 fala a nuvem como o arco-íris, mostrando que a misericórdia e a fidelidade de Deus. A gente vê isso no texto de Gênesis 9, 8 a 17. Então, veja bem, há muitos símbolos que são usados no Apocalipse que remetem para o Antigo Testamento. Mas nós vamos ver agora uma outra simbologia, não somente de todo o livro, mas do livro de Gênesis e Apocalipse. É muito interessante que o primeiro livro e o último livro se correspondem, se conversam, se falam. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, é a revelação de Deus, né? A Gênesis fala sobre um paraíso que foi perdido por causa do pecado, né? O jardim do Éden, a criação, tudo aquilo que Deus criou foi corrompido. Mas em Gênesis nós vamos ver que todo esse paraíso será recuperado. Primeiro, nós também vemos que foi a primeira cidade, olhamos ali, que foi um fracasso, mas em Apocalipse nós veremos que a cidade dos redimidos será um sucesso. Primeiro a gente vê também em Gênesis que foi o início das maldições, por causa da rebelião do homem. Não foi por causa da ira de Deus, foi por causa da nossa desobediência, da nossa rebelião, do coração endurecido do ser humano. Pois bem, no Apocalipse nós vemos que este lugar não haverá mais maldição. A gente vê em Gênesis o primeiro Adão, a criação, e o segundo Adão, então, o segundo homem, filho do homem, reinando, restaurando tudo em Apocalipse. Primeiro, a gente vê em Gênesis, é interessante, as primeiras dores, as primeiras lágrimas, as primeiras confusões familiares, dores muito profundas, desencontros e encontros. Mas em Apocalipse nós vemos que toda lágrima será enxugada. Temos a criação em Gênesis, em Apocalipse uma nova criação. Temos em Gênesis uma comunhão que foi rompida, mas por causa de Cristo, não no Apocalipse, não. A nossa relação, ela foi corrigida, ela foi reatada, foi reconciliada em Cristo na cruz, mas será amplamente derramada sobre todos esta comunhão restaurada. Veja bem, então, todo o livro de Apocalipse, ele tem muitas simbologias, né? E a gente também vai ver uma coisa muito interessante dentro do Apocalipse. Aqui é mais uma curiosidade, né? Eu prefiro olhar para o Apocalipse para ver algumas coisas assim do que ficar esquentando a cabeça quem vai ser a besta, né? É interessante nós notarmos que os cristãos ficam muito preocupados com o aparecimento da besta. Mas nós temos que nos preocupar com a apostasia, porque Paulo vai dizer que antes da aparição da besta, do super besta, do super Satanás, do super anticristo, haverá uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é alguém que já creu e não crê mais. É alguém que um dia testemunhou e não testemunha mais. É alguém que creu no Evangelho, no poder de Cristo e hoje não crê mais. Então a nossa preocupação não é com o aparecimento da besta do anticristo, porque anticristo é tudo aquilo que não é de Cristo. E isso nós estamos lotados. Nós estamos dentro das nossas igrejas
muitos anticristos, muitos falsos profetas. Nossa, queridos, hoje a igreja vive tempos deploráveis, aonde quando alguém levanta uma voz profética é totalmente massacrado por esta religiosidade, por essa estrutura religiosa que quer se manter no poder através da ganância, da usurpação, do domínio, fugindo totalmente do evangelho de Cristo. É muito triste a nossa situação. Nós não podemos nos conformar e ficar com medo da besta. Não, eu tenho que orar para que a apostasia seja interrompida, que a igreja se fortaleça. Isto sim. Mas vamos lá. É bom, e entre estas curiosidades, eu vou trazer hoje uma curiosidade sobre o número 7, que está muito presente dentro do Apocalipse. O número 7, ele tem uma simbologia de totalidade, de unidade, de completude, de plenitude. Pleno, fechou, acabou, encerrou completo. Então, veja bem, vamos lá ver os números 7 no Apocalipse. 7 cartas para 7 igrejas. 7 selos e 7 trombetas. Eu esqueci de dar a referência. Veja bem, 7 cartas para 7 igrejas, do capítulo 1 ao capítulo 3. 7 selos e 7 trombetas, do capítulo 4 ao 11. 7 taças, do capítulo 15 ao capítulo 16. Quero fazer aqui uma parte que quando eu era jovem, eu vi um pregador ministrando sobre as 7 trombetas e as 7 taças. Ele deu um olhar muito interessante. Não é o único, mas eu achei interessante. Ele diz que o nosso olhar sobre 7 trombetas e 7 taças depende de onde nós estamos. Se estamos aqui na Terra, nós vamos ver como 7 trombetas. Se estivermos no céu olhando para a mesma situação, estaremos vendo 7 taças sendo derramadas. Fecha parênteses, é para você pensar. No capítulo 1, no versículo 12 e 20, a gente vê a expressão 7 candeeiros, que nós vimos que significa 7 igrejas da Ásia Menor. Também no capítulo 1, no versículo 16, de novo 7 estrelas. No capítulo 1, versículo 20, diz 7 anjos. 1,4 diz 7 espíritos. No capítulo 5, versículo 6, diz um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. No capítulo 4, verso 5, fala-se em 7 tochas. No capítulo 10, versículo 13 e 4, fala-se em 7 trovões. No capítulo 12, versículo 3, fala-se num dragão vermelho com 7 cabeças e 7 pedras diademas. A besta semelhante a um leopardo com 7 cabeças, capítulo 13, verso 1 e 2. E a besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, 17, versículo 3 e 7. 7 montes, 7 reis. As 7 bem-aventuranças do Apocalipse, olha que interessante. Há no livro 7 citações sobre bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz é aquele. Bem-aventurados no capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados que leem e guardam esta profecia.
No capítulo 14, verso 3, diz assim: bem-aventurados mortos que morrem no Senhor. Também nesse texto fala, bem-aventurado aquele que vigia. No capítulo 19, versículo 9 de Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. No versículo 20, capítulo 6, diz: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. No capítulo 22, versículo 7, diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. E no versículo 22, capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, veja bem, o número 7, ele é muito importante por causa do significado que ele tem, plenitude, completo. Encerrou o assunto. Então, veja bem, nós vimos já no início das aulas a visão de Cristo glorificado. Você pode estar perguntando, pastora, mas eu quero que você entre naquelas questões mais fantásticas do livro de Apocalipse. Eu não vou entrar, porque vai muito da interpretação de cada escola. Então, eu prefiro focar a minha palavra naquilo que sabemos, naquilo que é fato, naquilo que é fé na palavra de Deus, que está explicado. E aí você compre livros a respeito das explicações sobre Apocalipse e tire as suas conclusões. Eu vou indicar um livro maravilhoso que muda o nosso olhar sobre o Apocalipse, porque muitos de nós têm a mesma posição de vida que os tessalonicenses tiveram. A igreja em Tessalônica, Paulo teve que repreender duramente, porque eles achavam que Cristo estava sempre, eminentemente à volta. E não é assim. Ele virá quando ele quiser, como ele quiser, e nós seremos somente espectadores. Nós não vamos interferir. Então, esta questão de ficar marcando data, ficar olhando lua, para quê? E vai ou não vai? A igreja, muitos irmãos no passado fizeram isto, erraram muito, levaram gente a descrer sobre a volta de Cristo. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E Paulo dá um conselho para os irmãos lá, porque tinha gente que parou até de trabalhar, porque dizendo, os sinais estão aí, Jerusalém foi destruída, era um dos sinais. Olha, o negócio está tão feio, Roma veio para cima, olha, o anticristo está aí, e não era nada disso. Outros impérios vieram, outras destruições, outras perseguições. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil. Mas sabe, como Paulo falou para a igreja, ele até usa um ditado popular da época que dizia, porque teve gente que parou até de trabalhar, e ele então diz, quem não trabalhe não coma, porque o pessoal achou que Cristo viria. E eu acho que uma das responsabilidades nossa neste mundo que está hoje é porque nós, cristãos, temos a posição assim. Eu não vou me meter em nada, sabe por quê? Porque Cristo vem me buscar, né? Cristo vai arrebatar a sua igreja, então para que responsabilidade? Para que responsabilidade com o meio ambiente? Assim, vai criar novo céu e nova terra? Vamos destruir, que não é assim. Nossa cabeça não pode funcionar com esta linha de raciocínio. Não, Deus nos criou mordomos, Ele criou um jardim, Ele fez toda essa natureza para que o homem e a mulher pudessem cuidar, usufruir dela sem desgastar, sem
poluir sem danificar. E hoje o que nós vemos? Nós temos um governo que não cuida das nossas florestas. Nós temos hoje um governo que favorece a grilagem de terra na Amazônia. Então assim, olha pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja no Brasil não é uma igreja verdadeira, eu faço distinção, mas esta igreja institucional, esta religiosidade, seus valores se perderam. Então, mas vamos voltar aqui para Apocalipse, né? Eu me empolgo e acabo introduzindo, mas eu acho que é legal introduzir outros olhares durante esse estudo de Apocalipse para fazer você enxergar que ok, que está estabelecido no Apocalipse acontecerá quando Cristo vier, quando Ele quiser vir e estabelecer, mas hoje nós somos sinais deste reino. Quando Ele vier, Ele estabelecerá, nós não. Nós somos sinais desse reino. A nossa vida, a vida da igreja, é sinal do reino de justiça, de paz, de misericórdia, de acolhimento, de paz. Nós temos visto nas redes sociais irmãos, irmãs sem fundamento nenhum teológico, falando tanta bobagem. É muito triste. Mas vamos voltar aqui, né? Então, a visão e a interpretação deste Cristo agora glorificado. Veja, nós tivemos uma visão, Cristo crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressurreto. Um Cristo de Deus que venceu a morte, um Cristo de Deus reconciliador. Ele é a justiça de Deus. Nós não temos justiça pelas nossas boas ações ou boas intenções ou bom caráter ou moral ilibada, não. Isso não vale para Deus, porque para Deus é a justiça em Cristo. Ele é a nossa justiça e pela fé nós nos tornamos justificados por causa dele, pelo seu sangue, pela sua vitória sobre a morte. E nós temos aí então uma visão agora diferente de um Cristo glorificado. E veja, é uma visão semelhante ao Filho do Homem. Alguém semelhante a uma pessoa, mas ao mesmo tempo natureza divina. Jesus Cristo, Filho do Homem. Por isso ele é chamado segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, a qual nós temos que olhar e ser gente como ele foi gente, viver como ele viveu aqui. Por isso que as escrituras toda a palavra de Deus tem que ter este olhar hermenêutico, este olhar de Cristo através dele. Veja bem, a Bíblia vai falar, olha eu entrando aqui já em outro assunto, mas eu acho importante. A Bíblia fala que Cristo é a pedra angular. O que é uma pedra angular? Quando se constrói uma ponte, essa pedra que fica aqui no meio dessas duas linhas, ela segura esta ponte, a pedra de esquina. Veja bem, tanto os profetas como os apóstolos, o Novo Testamento, todos eles estão firmados na pedra angular, que é Cristo. E Cristo fala, vocês rejeitaram a pedra no lugar, vocês estão construindo, rejeitando a pedra angular. É isto que está acontecendo hoje. Está havendo uma leitura sem o olhar de Cristo, sem a interpretação de Cristo das situações. O homem, Filho do Homem, esse termo, ele é usado em todos os evangelhos, né? E também em Daniel 7,13. Ele tem uma visão, né? João tem essa visão de Cristo glorificado, um semelhante ao Filho do Homem. Segundo, vestidos até aos pés
de uma roupa comprida, referente à roupa sacerdotal, né? E o sacerdote, na verdade, ele exerce uma figura muito importante, mas a partir de Cristo, no Antigo Testamento, agora a partir de Cristo, não tem mais sacerdote humano, não precisamos de mais ninguém. Jesus hoje é o único e suficiente sacerdote. Não tem pastor, não tem padre, não tem Maria, não tem nada, não tem ninguém. Gente amada de Deus, gente preciosa, referência, ok, amém. Mas como intercessor, como intermediário, como ponte, como acesso, somente o Cristo de Deus. Então, nossa religiosidade, às vezes nós não nos apegamos a ídolos, mas nos apegamos a gente, a pastores, a líderes, e colocamos esta gente no lugar de Cristo em nosso coração. Somente Deus. Nós acabamos de viver aí na semana passada a comemoração em 31 de outubro da Reforma. Foi o grito de Lutero, quando descobriu que era somente pela fé e pela graça. Ele estava enfiado num catolicismo romano em que o sacerdote é quem dava o perdão. A salvação era por indulgências, troca, meritocracia. Se você vê algo semelhante e parecido nos nossos dias de hoje, vá pensando seriamente, é isso mesmo. Então, gente barganhando com a fé. Não olhamos mais para Cristo, o Filho de Deus. Então, nós temos que olhar agora, Hebreus 2,17, Hebreus 3,1, vai falar que Ele é o nosso único e grande sacerdote no nosso relacionamento com Deus. Sabemos, e também essa questão de autoridade aqui entre nós, tem muita palhaçada nessa área, viu? Muita gente se outorgando autoridade. É complicado, a gente vive um momento muito difícil, mas a relação com Deus é Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote. Veja bem, ele também fala sobre, ele está cingido pelo peito com um cinto de ouro. Mateus 28:18 vai dizer sobre essa autoridade de Cristo. Então representa a força, a autoridade, esta parte de uma, vamos dizer, de uma armadura, ela significa a autoridade, né? Somente pessoas com autoridade poderiam usar este cinto pelo peito e um cinto de ouro.